Na antiga África portuguesa ficam os sonhos de quantos portugueses se veem obrigados a regressar ao continente quando, ao aproximar-se a data da independência das ex-colónias, se torna manifesto que não têm condições de segurança para ficar. Em 1975, em poucos meses, Portugal recebeu quase 500 mil de desalojados, na maioria portugueses, que haviam partido para a África pensando lá ficar para sempre. Chegavam traumatizados, inconformados com os haveres perdidos, com os sonhos desfeitos, sem terem para onde ir. Encontraram uma sociedade profundamente crispada pela instabilidade política e pela crise económica que lhe chamou retornados. E os tratou, se não com hostilidade, pelo menos com indiferença. No imaginário nacional, o africanista colonizador próspero vinha com a intenção de tirar o emprego a quem cá estava. Grande parte das notícias sobre aquele que foi, em termos comparativos, o maior êxodo que a Europa conheceu no pós-guerra no século XX, foi relegada para as páginas interiores dos jornais. Chegaram em barcos e aviões. De mãos vazias, deixaram para trás uma vida à qual não puderam voltar. São o último testemunho do Império Português. Os números oficiais aproximam-se dos 500 mil, mas ninguém sabe ao certo quantos são. Rui Pena Pires, sociólogo e autor de um dos poucos estudos sobre os portugueses que regressaram do ultramar, tem, no entanto, uma certeza. O movimento que em 74 e 75 se seguiu à descolonização de cerca de 500 mil de pessoas que viviam, sobretudo em Angola e Moçambique, para Portugal, foi de longe um movimento de maior amplitude que aconteceu na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial. A maioria, mais de 60%, regressou de Angola, enquanto que Moçambique representou 35% do total. Os oriundos das outras ex-colónias não chegaram a 22 mil. Eram, no censo de 1981, 5% da população residente em Portugal. Perdidos, tristes, incompreendidos, sentiam-se estrangeiros num país que também era deles. Eu vim de Angola e era mestre de uma treineira, cobrava lá uma treineira e deixei valor para mais de 1000 pontos lá, tive que amortar tudo. Cerca de um ano que ando a pensar na minha fuga. É claro, tive que deixar grande parte daquilo que fiz lá durante 19 anos e safar este barco para não vir só. Fernando da Costa, jornalista na época e responsável por uma reportagem alargada sobre o tema, chama a atenção para o caso particular destes homens, pescadores que ficaram sem nada. Aí há também um aspecto que é muito significativo, é muito simbólico, é muito metafórico, que foi o dos pescadores que vieram de Angola, meteram-se nas suas traineiras e fizeram com que as navegações, ao contrário, é uma epopeia extraordinária que se inscreve na riquíssima história trágico-marítima que nós temos. Quando chegaram, foram instalados em hotéis e sobreviveram com a ajuda, entre outras instituições, do Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais, IARN, da Cruz Vermelha e de familiares. Foi muito importante os retornados poderem contar com o apoio familiar, porque este é o tipo de crise que não se vence com ajudas financeiras, vence com apoio emocional, e esse apoio foi o apoio que foi proporcionado pelas famílias. Em mais de 300 locais espalhados pelo país, os retornados tentaram recuperar a dignidade e sobreviver. Apesar das dificuldades, a integração foi apontada como um fenómeno ímpar de absorção social. A integração dos retornados foi um processo que individualizou, não provocou formas de ação coletiva, organizada, mas pelo contrário se traduziu numa soma de processos individuais de integração recorrendo aos apoios familiares que eles podiam dispor. Entre 1975 e 76 gastaram-se 56 milhões de contos, cerca de 280 milhões de euros, em frete de navios e aviões, em alojamento, roupas, alimentação, transporte, subsídios e empréstimos. 70% da importância gasta no alojamento, 20 mil contos diários, apenas beneficiou 15% dos retornados. O IARN não chegou para todos. Houve um conjunto de apoios de emergência dados pelo Estado à chegada dos retornados que minimizaram as situações mais dramáticas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu sendo retornado e vim sozinho, já nessa altura, quando cheguei a Portugal, lá fui ao IARN buscar o meu apoio, e o meu apoio foram um cobertor e umas coisas, uns apoios para vencer o frio, que andava preparado para suportar naquele inverno de 75,
e pouco mais. Os retornados perceberam que tinham de contar apenas com eles próprios e rapidamente refazer as suas vidas. Eram mais qualificados do que a média da população portuguesa, o que facilitou a sua integração. Em 1974 ainda era quase de 1/3 a proporção de adultos portugueses que não sabia ler nem escrever, que era analfabeta. Esse número dos retornados andaria no máximo para os 5%. Isso não quer dizer que os retornados fossem todos licenciados, não eram. Agora, comparados com a média da população portuguesa, tinham qualificações muito superiores e essas qualificações puderam ser aproveitadas na altura porque se estavam a lançar as bases para o desenvolvimento de setores mais qualificados do que no passado. E se uns se entregaram e lentamente como que morreram de tristeza, outros conseguiram levantar a cabeça e começar de novo. Esta população deu uma lição notável a nós de êxito, de vitalidade, de esperança e de equilíbrio. Integrados, ajudaram a construir um novo Portugal. Afinal, o seu país. Só trouxemos a roupa. O resto tudo ficou lá. O que é que pensa fazer agora? Penso começar uma vida nova. Está certo que vai ser um pouco difícil, mas... E tem cá família em Portugal? Não tenho. E o que pensa fazer agora? Trabalhar. Tem familiares em Portugal? Não tenho, não. São absolutamente sós, portanto. Só. Somos sós, sim. Sós no regresso. Assim se sentiram os que regressaram do ultramar no tempo da descolonização. Em 1978, dados apurados pelo Instituto Nacional de Estatística indicavam que esses quase 600 mil retornados representavam apenas 5% de toda a população portuguesa. Praticamente metade tinha nascido em Portugal, os restantes nas antigas províncias ultramarinas. Mas há um outro estudo feito pelo sociólogo das migrações Rui Pena Pires, com base no censo de 1981. Demonstra, por exemplo, que entre os retornados a percentagem de analfabetos era de 6%, valor que subia para 30%, quando considerada a população que vivia na então metrópole. E há mais. 5% dos retornados tinham cumprido um curso superior, contra 2% da restante população portuguesa. Depois, é interessante perceber-se como é que eles se movimentaram a seguir a ter regressado. Grande parte deles ficou no litoral, em Lisboa, Porto e Setúbal. As pessoas que escolheram o interior, norte e centro, deslocaram-se para as suas zonas de nascimento, digamos, para os sítios onde tinham nascido. Muitos ficaram em casa de familiares, outros foram instalados em hotéis pelo IARN, o Instituto de Apoio ao Retorno dos Nacionais, criado em 1975. Houve ainda os desaparecidos e os que morreram nas ex-colónias. Eu não acredito que haja em Angola ou em Moçambique dados sobre as pessoas desaparecidas. Aquilo a que eu tive acesso em entrevistas que fiz é que o caos instalou-se totalmente, nomeadamente em Luanda. Há uma pessoa que eu entrevistei, foi aliás a última pessoa que eu entrevistei, e que me fez que é uma entrevista brutalmente dura, porque ela ficou lá até à véspera da independência, e ficou em Luanda, e descreve situações muito complicadas, que houve uma altura em que se passava na morte e os corpos já não cabiam lá dentro, empilhavam-se cá fora. Agora, à distância de quase 4 décadas, as histórias que se partilham parecem ficção, como aquela em que se conta que um retornado, ao chegar ao aeroporto de Lisboa, disse: acabaram-se os sonhos, só nos restam as pataniscas e as rabanadas. Mas que sentido fazem as pataniscas e as rabanadas sem uma casa onde as comer?